Velocidade em Pauta, Marília, como o cérebro reage à pandemia? Primeiro, eu gostaria de deixar claro que, assim, eu vou colocar, né, a psicologia, ela trabalha de uma forma subjetiva, né? Então, eu vou estar falando um pouco, não com uma verdade absoluta, né? Mas falando um pouco sobre o mundo interno. Certo. Primeiro, a gente tem que perceber que existe espírito, mente e corpo. Nós, da nossa sociedade ocidental, costuma fazer uma divisão disso. Mas esse todo aqui, né, esse todo aqui é importante para a gente poder enxergar o mundo que a gente vive. Quando a gente vai falar, né, sobre a psicologia, a gente fica sempre achando que a psicologia está voltada para o mundo mental. Mas a verdade é que quando a gente fala sobre sentimentos, né, emoções, a gente tem que começar a enxergar que a psicologia está voltada para o lado fisiológico. Então, a mente, né, o nosso cérebro, ele é um grande computador. Ele consegue registrar tudo, mas quem sente é o nosso corpo. E para a gente poder ter uma vida saudável, nós precisamos olhar que isso aqui tem que dialogar com isso aqui. É verdade. Então tem que ter uma certa harmonia para isso funcionar e você ficar bem. Eu queria falar um pouquinho sobre a diferença de trauma e traumatização. Sim. A gente costuma falar um pouco de trauma e a gente tem um conceito um pouco equivocado. O trauma, ele é um evento que a gente vai passar em várias vezes na vida e ele é importantíssimo para o crescimento. Um corpo que está paralisado, ele não vive, né? O nosso corpo precisa estar em movimento, a gente está aprendendo todo dia. Então, se você passa por uma situação desgastante e aí, né, você fala, nossa, o meu sistema nervoso, quer dizer, algo que estava equilibrado, joga-se adrenalina, né? Passo por uma situação difícil. Aquilo bambeia o meu sistema nervoso. Eu perco um pouco o chão, mas depois eu volto na minha condição natural, né? Com o meu estado, do meu corpo, o estado do meu sistema nervoso tranquilo, tá tudo ok. O trauma nos visitou e não houve nada complicado. Quando você passa por uma situação extremamente estressante, muito intensa, muito rápida, um exemplo, a morte de alguém muito querido, aquela situação, ela impacta o teu corpo, seu sistema nervoso todo fica abalado e você fica bambeando e aquilo não volta ao estado normal. Então você fica nesse estado e aquilo vai se acumulando no nosso corpo. Isso é traumatização. Certo. Né? Entendi. A traumatização, ela vai nos colocar numa situação em que a gente tem e faz redes neurais, né? Todos os dias, todos os momentos a gente está aprendendo. O nosso cérebro está lá caminhando e se formando. Quando há traumatização, há um bloqueio nessas redes neurais e essa parte, em relação a talvez alguma determinada situação, aquilo fica bloqueado em você e você não consegue seguir adiante, né? Existe um estudioso que é o Daniel Siegel, que ele divide o cérebro em três camadas que ele chama de cérebro emocional. Ele fala que temos um cérebro que é aqui na nuca, que ele chama de cérebro reptiliano. É um cérebro onde ele é bem instintivo e onde a gente fica registrado as nossas sensações. Por isso que ele é bem perto aqui da nuca, próximo ao corpo. Sim. Então, algo me incomodou, esse cérebro registra, né? Aí depois você tem um outro cérebro, que é o cérebro límbico, que ele é um decodificador. A gente chama até ele de cérebro das emoções. Sim. Esse cérebro, ele capta o que vem do cérebro reptiliano e aí ele vai entender e decodificar isso. Aí, por último, nós temos um terceiro cérebro, que é o nosso cérebro
do neocórtex. É o cérebro mais elitizado, né? É o cérebro que vai terminar. Inclusive, Daniel Siga, ele mostra a palma da mão quando ele vai explicar. Eu acho muito interessante, até para criança. Aí ele usa depois aqui, ó, o cérebro límbico, e esse completa, que é o neocórtex. Interessante. Então, o cérebro, as redes neurais ficam completas. Certo. Marília, e em relação ao tratamento, né, desses traumas que vêm, imagino eu, desde a infância, né, toda a história de vida da pessoa, pelo que eu li de reportagens a respeito do seu trabalho, você também faz um trabalho envolvendo a família, né? Tem um trabalho envolvendo a família. Como é que é tudo isso? Como é que é o tratamento, as terapias, no caso, trabalhadas? Enfim, fala um pouquinho em relação a isso. Para falar a verdade, a minha abordagem é sistêmica familiar. Eu sou uma terapeuta familiar. Né? Nós temos que entender que somos seres humanos únicos. Não existe outro Roberto. Existem Robertos, mas esse Roberto é único. Exatamente. Essa Marília é única. Sim. Porém, nós nascemos e vivemos dentro de uma cultura familiar. E dentro dessa cultura, a gente vai aprendendo e vai tendo possibilidades de conhecimento, e a gente vai funcionar como essa cultura funciona. Certo. E nem é bom, nem é ruim. É só a cultura que você está. Né? E aí, pensando espiritualmente, que não cabe a psicologia, mas eu adoro colocar isso. Né? Não é à toa que a gente é colocado em determinado lugar. E aí, nessa família, você vai ter situações, não só em casa, né, mas também fora dela, em que pode ocorrer essas traumatizações. Acontece que, quando a gente é muito pequeno, a gente é muito frágil, né? E nós estamos num meio onde a gente precisa de adultos. Então, a maioria dos traumas, as traumatizações ocorrem dentro da família mesmo. Entendi. Porque é uma fase onde a gente precisa de um olhar de um adulto. E aí, nem às vezes os pais conseguem oferecer. Né? Com certeza. Estamos recebendo no Cidade em Pauta a psicóloga Marília German. Mandar um grande abraço aqui para Dalva Silva, Dalvinha. Oi, Dalvinha, obrigado aí pela participação no Cidade em Pauta. Beth Domiciano está lá em Santa Catarina também curtindo o Cidade em Pauta. Um beijão para Bruna Wilde, está curtindo a programação da TV Cidade Marília, Canal 9. Pessoal ligado aqui nesse tema tão importante, essa questão da traumatização, esse período de pandemia Covid-19, né? E você ficando muito bem informado aqui no Cidade em Pauta com essa grande profissional que é a Marília German. Então tem todo esse trabalho sendo desenvolvido, tudo isso, essas terapias, né? Qual a técnica utilizada, Marília, no caso do seu trabalho? Varia, tem várias técnicas. Eu costumo dizer que família é como se fosse uma dança, e aí a gente tem que entrar no ritmo dela. Sim. Tem famílias que eu atendo todas as pessoas, todos os membros, tem outras que eu foco, né, na criança ou no adolescente ou num dos genitores. E a técnica de traumatização é justamente buscar o episódio que ocorreu, que tenha ocorrido essa traumatização. E certo. Aí a resposta sempre está no corpo. Começa no corpo. Há uma sensação, dessa sensação a gente vai voltar no límbico, a gente vai identificar qual o sentimento, e do sentimento depois a gente tenta completar. Certo. Tá aí a Marília German falando sobre essa traumatização em tempos de pandemia. A gente vai para mais um intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente vai voltar para falar muito mais sobre esse assunto interessantíssimo. O intervalo é rapidinho e a gente já volta. Segura aí. Estamos de volta com o Cidade em Pauta. Mandar um grande abraço para o meu amigo Leonardo Ian, grande atleta aí de Marília, né? Tá ligado na zona norte da cidade, acompanhando a programação da TV Cidade Marília, Canal 9. Um abração pro grande Léo. Doutora Marília German, ela que é psicóloga, hoje falando aí da traumatização, né, durante a pandemia, os traumas existentes. E a Marília vai falar agora das três situações, né, dos três sistemas de enfrentamento, no caso aí, do cérebro bloqueado, né, pelo trauma, Marília.
Então o cérebro ficou bloqueado, tiveram alguns problemas, a pessoa não conseguiu administrar tudo que tinha. Volta programa Cidade em Pauta para você aqui na TV Cidade Marília, Canal 9. Neste bloco, falando de psicologia, estamos recebendo a profissional Marília German. Ela vai falar sobre como o cérebro reage, né, neste período de pandemia de Covid-19. Marília, prazer recebê-la no Cidade em Pauta, tudo bem? Tudo bem. Queria primeiramente agradecer a oportunidade de poder estar falando um pouco mais sobre essa parte que eu amo tanto, que é a psicologia. Que legal. E, período de pandemia, muitos transtornos trazidos, uma época aí de isolamento, né? As pessoas tendo que ficar em casa, para evitar aglomerações, seguir as recomendações da Organização Mundial da Saúde. Muita gente ainda está de home office, outras já voltaram para o presencial, né, para o trabalho presencialmente, mas enfim, explica para o telespectador do Cidade em Pauta, Marília, como o cérebro reage à pandemia. Primeiro eu gostaria de deixar claro que assim, eu vou colocar, né, a psicologia ela trabalha de uma forma subjetiva, né? Então eu vou estar falando um pouco, não com uma verdade absoluta, né? Mas falando um pouco sobre o mundo interno. Certo. Primeiro a gente tem que perceber que existe espírito, mente e corpo. Nós da nossa sociedade ocidental costuma fazer uma divisão disso, mas esse todo aqui, né, esse todo aqui é importante para a gente poder enxergar o mundo que a gente vive. Quando a gente vai falar, né, sobre a psicologia, a gente fica sempre achando que a psicologia está voltada para o mundo mental, mas a verdade é que quando a gente fala sobre sentimentos, né, emoções, a gente tem que começar a enxergar que a psicologia está voltada para o lado fisiológico. Então a mente, né, o nosso cérebro, ele é um grande computador. Ele consegue registrar tudo, mas quem sente é o nosso corpo. E para a gente poder ter uma vida saudável, nós precisamos olhar que isso aqui tem que dialogar com isso aqui. É verdade. Então tem que ter uma certa harmonia para isso funcionar e você ficar bem. Eu queria falar um pouquinho sobre a diferença de trauma e traumatização. Sim. A gente costuma falar um pouco de trauma e a gente tem um conceito um pouco equivocado. O trauma, ele é um evento que a gente vai passar em várias vezes na vida e ele é importantíssimo para o crescimento. Um corpo que está paralisado, ele não vive, né? O nosso corpo precisa estar em movimento, a gente está aprendendo todo dia. Então, se você passa por uma situação desgastante e aí, né, você fala, nossa, o meu sistema nervoso, quer dizer, algo que estava equilibrado, joga-se adrenalina, né? Passo por uma situação difícil. Aquilo bambeia o meu sistema nervoso. Eu perco um pouco o chão, mas depois eu volto na minha condição natural, né, com o meu estado, do meu corpo, o estado do meu sistema nervoso tranquilo, tá tudo ok. O trauma nos visitou e não houve nada complicado. Quando você passa por uma situação extremamente estressante, muito intensa, muito rápida, um exemplo, a morte de alguém muito querido, aquela situação, ela impacta o teu corpo, seu sistema nervoso todo fica abalado e você fica bambeando e aquilo não volta ao estado normal. Então você fica nesse estado e aquilo vai se acumulando no nosso corpo. Isso é traumatização. Certo. Né? Entendi. A traumatização, ela vai nos colocar numa situação em que a gente tem e faz redes neurais, né? Todos os dias, todos os momentos a gente está aprendendo. O nosso cérebro está lá caminhando e se formando. Quando há traumatização, há um bloqueio nessas redes neurais e essa parte, em relação a talvez alguma determinada situação, aquilo fica bloqueado em você e você não consegue seguir adiante.
né? Existe um estudioso, que é o Daniel Siegel, que ele divide o cérebro em três camadas, que ele chama de cérebro emocional. Ele fala que temos um cérebro, que é aqui na nuca, que ele chama de cérebro reptiliano. É um cérebro onde ele é bem instintivo e onde a gente fica registrado as nossas sensações. Por isso que ele é bem perto aqui da nuca, próximo ao corpo. Sim. Então, algo me incomodou, esse cérebro registra, né? Aí depois você tem um outro cérebro, que é o cérebro límbico, que ele é um decodificador. A gente chama até ele de cérebro das emoções. Sim. Esse cérebro, ele capta o que vem do cérebro reptiliano e aí ele vai entender e decodificar isso. Aí, por último, nós temos um terceiro cérebro, que é o nosso cérebro do neocórtex. É o cérebro mais elitizado, né? É o cérebro que vai terminar. Inclusive, Daniel Siegel, ele mostra a palma da mão quando ele vai explicar. Eu acho muito interessante, até para criança. Aí ele usa depois aqui, ó, o cérebro límbico, e esse completa, que é o neocórtex. Interessante. Então, o cérebro, as redes neurais ficam completas. Certo. Marília, e em relação ao tratamento, né, desses traumas que vêm, imagino eu, desde a infância, né, toda a história de vida da pessoa, pelo que eu li de reportagens a respeito do seu trabalho, você também faz um trabalho envolvendo a família, né? Tem um trabalho envolvendo a família. Como é que é tudo isso? Como é que é o tratamento, as terapias, no caso, trabalhadas? Enfim, fala um pouquinho em relação a isso. Para falar a verdade, a minha abordagem é sistêmica familiar. Eu sou uma terapeuta familiar, né? Nós temos que entender que somos seres humanos únicos. Não existe outro Roberto. Existe Robertos, mas esse Roberto é único. Exatamente. Essa Marília é única. Sim. Porém, nós nascemos e vivemos dentro de uma cultura familiar. E dentro dessa cultura, a gente vai aprendendo e vai tendo possibilidades de conhecimento e a gente vai funcionar como essa cultura funciona. Certo. E nem é bom, nem é ruim. É só a cultura que você está. Né? E aí, pensando espiritualmente, que não cabe a psicologia, mas eu adoro colocar isso, né? Não é à toa que a gente é colocado em determinado lugar. E aí, nessa família, você vai ter situações, não só em casa, né, mas também fora dela, em que pode ocorrer essas traumatizações. Acontece que, quando a gente é muito pequeno, a gente é muito frágil, né? E nós estamos num meio onde a gente precisa de adultos. Então, a maioria dos traumas, as traumatizações ocorrem dentro da família mesmo. Entendi. Porque é uma fase onde a gente precisa de um olhar de um adulto. E aí, nem às vezes os pais conseguem oferecer. Né? Com certeza. Estamos recebendo no Cidade em Pauta a psicóloga Marília German. Mandar um grande abraço aqui para Dalva Silva, Dalvinha. Oi, Dalvinha, obrigado aí pela participação no Cidade em Pauta. Beth Domiciano está lá em Santa Catarina também curtindo o Cidade em Pauta. Um beijão para Bruna Vildes, está curtindo a programação da TV Cidade Marília, Canal 9. Pessoal ligado aqui nesse tema tão importante, essa questão da traumatização, esse período de pandemia Covid-19, né? E você ficando muito bem informado aqui no Cidade em Pauta com essa grande profissional que é a Marília German. Então tem todo esse trabalho sendo desenvolvido, tudo isso, essas terapias, né? Qual a técnica utilizada, Marília, no caso do seu trabalho? Varia, tem várias técnicas. Eu costumo dizer que família é como se fosse uma dança, e aí a gente tem que entrar no ritmo dela. Sim. Tem famílias que eu atendo todas as pessoas, todos os membros, tem outras que eu foco, né, na criança ou no adolescente ou num dos genitores. E a técnica de traumatização é justamente buscar o episódio que ocorreu, que tenha ocorrido essa traumatização. E certo. Aí a resposta sempre está no corpo. Começa no corpo. Há uma sensação,
dessa sensação. A gente vai voltar no límbico, a gente vai identificar qual o sentimento e do sentimento depois a gente tenta completar. Certo. Tá aí a Marília German falando sobre essa traumatização em tempos de pandemia. A gente vai para mais um intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente vai voltar para falar muito mais sobre esse assunto interessantíssimo. O intervalo é rapidinho e a gente já volta. Segura aí. Estamos de volta com Cidade em Pauta. Mandar um grande abraço pro meu amigo Leonardo Ian, grande atleta aí de Marília, né? Tá ligado na zona norte da cidade, acompanhando a programação da TV Cidade de Marília, Canal 9. Um abração pro grande Léo. Doutora Marília German, ela que é psicóloga, hoje falando aí da traumatização, né? Durante a pandemia, os traumas existentes. E a Marília vai falar agora das três situações, né, dos três sistemas de enfrentamento, no caso aí, do cérebro bloqueado, né, pelo trauma, Marília. Então o cérebro ficou bloqueado, tiveram alguns problemas, a pessoa não conseguiu administrar tudo que tinha ali no seu histórico, enfim. Daí o que fazer? Quais esses três sistemas? Interessante que você falou agora uma coisa, Alberto, eu lembrei, né? Quando a gente fala de trauma, não é tudo que está bloqueado. Todo dia a gente está aprendendo coisas, né? Então, muitas situações difíceis, o seu cérebro já passou por cima, já deu conta e já está fazendo redes neurais. Agora, tem algumas partes em que houve essa traumatização, então ele fica bloqueado. E aí, como a gente percebe que aquilo está bloqueado? Como a gente percebe que aquilo é trauma? Eu costumo dar um exemplo bem básico, né, que eu acho que todo mundo, a maioria das pessoas já passaram por isso. Se por acaso teve professores ou pais que gritaram demais, se hoje, de repente, você está adulto, vem uma pessoa e grita com você, se aquilo que você passou impactou, mexeu, seu sistema nervoso, né, não voltou no estado normal e aquilo foi sobrecarregado, você não vai saber lidar. Então, você tem três maneiras para lidar quando está bloqueado. Ou você vai atacar, porque você sente que aquilo é perigoso, né? Então, você vai entrar na discussão com a pessoa que gritou. Ou você vai fugir, porque aquilo você não dá conta de lidar. Entendi. Ou você paralisa. Eu achei interessante vendo uma reportagem, saiu até na revista do meu amigo Ayrton, né? Revista Saúde Informa. Um grande abraço pro Ayrton Ratinho, tá ligado também na programação da TV Cidade de Marília, Canal 9, mas essa relação, né, com o instinto animal, né? E essa questão, você falando aí quando grita com a pessoa, ela vai lá e reage, ou ela ataca, ou ela se recolhe e fica reprimida ali. Não sei se esse é o termo correto para usar, mas tem muito a ver também essa relação. Existem autores que fazem essa relação, né, doutora? Isso, Peter Levine, ele trabalha, tem até um livro Peter dele Levine, né? Que chama O Despertar do Tigre, que ele foi observando os tigres, né, no seu habitat natural, e ele foi reconhecendo essa forma de lidar, né? E aí ficou claro que nós também temos isso, né? E é um instinto de medo, que é natural. E se aquilo está bloqueado e você olha, às vezes é uma coisa assim que não é para estar causando medo, mas por motivo de não estar muito claro para você porque o teu cérebro está bloqueado, você vai acabar reagindo instintivamente. Aquilo está perigoso. Ele não sabe identificar que não é perigo. Por exemplo, alguém gritar hoje, que é só você responder e falar, ó, calma, você não está bem, você está tenso, né? Aquela surtada, vamos com calma aí e tal, né? Mas de repente, cada pessoa tem uma reação, né? Tem um histórico, tem seus traumas, né? A gente tem que respeitar tudo isso e por isso, né, a importância de se procurar um profissional da psicologia, né? Hoje, acho que nunca foi tão comum, né, as pessoas procurarem um profissional da psicologia, nunca foi tão necessário que nem hoje em dia a gente vê essa necessidade em todos os segmentos, aí na escola, né? Hoje a maioria das escolas particulares já tem psicólogos trabalhando também, a rede pública também aumentou bastante o número de psicólogos, né? Uma profissão que vem ganhando cada vez mais espaço mesmo, né, Marília? Isso mesmo, com a pandemia, né, várias situações em que as pessoas já estavam, né, com essa sobrecarga do sistema nervoso e num estado de estresse, de ansiedade tão grande, até num grau elevado, até mesmo pela vida nossa, né, que agora está bem mais corrida, né, a gente demanda muito mais coisa, né, mais acelerada. Quando veio a pandemia,
o que acontece não é que estava tudo bem e a pandemia fez com que a pessoa se sentisse mal. É que algo já estava extremamente estressante, difícil, e com a pandemia aquilo se intensificou. Então as pessoas começaram agora e os consultórios acabaram ficando mais cheios. Entendi. Quer dizer, a pandemia só potencializou tudo isso, né? Isso mesmo. Toda essa questão de ficar recolhido, ficar mais tempo em casa com os familiares, né? Todas essas situações geradas aí de não poder sair, do medo aí da doença, tudo isso também acaba colaborando de alguma forma, né, para que isso seja aí evidenciado, né, Marília? Sim. O que é interessante da questão da pandemia, que era uma coisa que estava em pauta aí para mim estar falando, é que quando a gente, no nosso dia a dia, a gente está lá e está trabalhando e estava vivendo, e de repente a pandemia veio como algo, lembra que eu falei do sistema nervoso? Como algo muito rápido e muito intenso. Verdade. E é um perigo, ele dá medo, é um perigo eminente e que você também é invisível. Se você colocar foco só na situação da pandemia e não observar a tua vida diária, aí você vai reagir como reage, né, numa situação de trauma, que é ou fugir, ou Exato. Paralisar, ou atacar. Principalmente a paralisação. Por quê? Quando algo está muito assustador e coloca em risco a nossa vida, e aí voltando lá no Peter Levine, que eu lembrei de novo do livro... Faz a relação lá com o instinto animal, né? O que acontece? Essa paralisação, a gente chama até de congelamento. É quando alguns animais, quando ele percebe que ele não pode fugir e ele não dá conta de atacar, quando ele está fugindo de um predador, ele se congela. Eu não sei se você já observou, às vezes, em situações onde que a gente assiste, né, os animais na selva, sim. Que ele chega... Channel, aqueles canais, né, que Isso. mostra bastante. Chega até paralisar quase o coração. O batimento cardíaco fica muito fraco. E ele fica num estado até de transe, num estado como se tivesse em coma. E ele só vai acordar depois. Essa paralisação que a gente sente é porque a gente não tem para onde correr nem para onde fugir, né? E não tem como atacar. É uma coisa que é invisível. E aí o fato de você ficar confinado já te traz também a sensação de você estar encurralado. E aí, se nesse processo você de estar encurralado, se você já tem essa sobrecarga no seu sistema nervoso, quando você se depara com essa situação, aí você não consegue realmente, você fica paralisado e não consegue fazer nada. Entendi. Quando você consegue perceber e dar conta do teu dia a dia, então verificar que você tem família, e o que é importante nessa condição é poder perceber que o exercício é importante. A gente fala muito e quase todos os profissionais falam. O que é? Uma alimentação saudável. Então temos que cuidar do corpo, né? Cuidar da mente. Então situações em que te leva ao lazer. E principalmente o exercício. Por quê? Se você está paralisado, o exercício proporciona, físico, né? O exercício físico proporciona a perceber que seu corpo está em movimento, que você não está impedido de se mexer, de se locomover. Então, essa situação de se sentir encurralado acaba diminuindo. Você já vai dando sinais para o cérebro que, de alguma forma, está tudo bem. É importante as dicas, né, da psicóloga Marília German. Não é alemão, Marília? Alemão. Marília German, participando do Cidade em Pauta, passando aí essas dicas importantes aí nessa época de pandemia, né? Às vezes a pessoa tem dificuldade também, né, Marília? Que tipo tá em casa no home office e para se programar exatamente para fazer as suas tarefas e também para dar conta, às vezes tem filhos em casa, tudo isso. Tudo isso também tem que ser gerenciado muito bem, né, para evitar estresses aí, né, durante a pandemia, né? É uma rotina totalmente modificada, né? E aí, o que você pode fazer nessa rotina? É simplesmente perceber que
isso apesar de tudo isso estar acontecendo, você começar a focar na tua vida. Então, prestar atenção nesses filhos, conseguir conduzir e da melhor maneira possível, né, com a família, e colaboração. Né? Principalmente a mulher que fica sobrecarregada, a questão de delegar tarefas, funções caso, né? E auxílio de todos os familiares que estão dentro de casa. O filho faz aquilo, né? E passar mesmo as tarefas, né? Para não ficar sobrecarregada, né, Marília? E aproveitar esse momento para, a hora que está dentro de casa, o que você pode fazer com a sua família, né? Que atividade, que momentos de lazer que antes você falava que você não dava conta de fazer, porque a nossa vida era agitada, o que você pode fazer agora hoje? Que tem tempo, né? Aproveitar para curtir a família, para fazer algumas atividades aí em família, né? Fortalecer os vínculos, enfim, né? Tudo isso, né? Eu tenho uma pergunta que eu queria fazer. Opa! Qual foi a última vez, Roberto, que você fez uma coisa pela primeira vez? A última vez que eu fiz uma coisa pela primeira vez. Nossa, que pergunta. Você sabe que é uma situação desconfortável, porque é uma delícia você ficar aqui perguntando, né? O entrevistado sempre tem essa facilidade, jornalista ainda, né? E agora a doutora Marília faz essa pergunta para mim. Olha, que eu fiz algo pela primeira vez. Não consigo lembrar assim de pronto para falar. Há pouco tempo assim, né, que eu fiz pela primeira vez. Mas durante a pandemia eu fiz muitas coisas que eu já não fazia há algum tempo, priorizando principalmente ter mais momentos de lazer, ter mais momentos de realmente convívio aí com os familiares. Eu acho que foi bem importante para isso, né? Acho que a gente no meio essa vida atribulada, né, muitos afazeres, a gente acaba tendo um momento de terapia aqui no Cidade em Pauta. A gente acaba meio que, não é esquecendo, é porque a gente acaba trabalhando demais e se dedicando à vida profissional e a gente acaba deixando de lado, né, o mais importante, que é a convivência familiar, fazer as atividades, e muitas vezes pelo cansaço, pelo estresse, a gente acaba deixando de lado. Então isso a pandemia acho que trouxe de lição também para todos nós, né, para a gente curtir mais a vida, para a gente fazer as coisas que a gente gosta, que nos dá prazer, né, Marília? Então acho que é mais ou menos por aí. Mas você me pegou. Agora eu não vou lembrar o que eu fiz pela primeira vez, assim, nos últimos dias. Rapaz, eu vou pensar mais um pouquinho. Então, eu vou pensando mais um pouquinho. Em cima dessa minha resposta que eu dei, mais ou menos isso mesmo, Marília? O que acontece? Por que eu fiz essa pergunta, né? Isso que você está falando é muito importante. Nós começamos a tirar um pouco a situação de estar fazendo tudo automaticamente, né? A pandemia proporcionou desacelerar, e no desaceleramento a gente começou a observar o que a gente está fazendo, né? Porque quando a gente é criança, tudo é novo. A gente está aprendendo todo momento. Verdade. O nosso cérebro está aberto. Quando a gente já está adulto, a gente entra numa rotina, segue ela, vai adiante no automático e não presta atenção. Sim. Quanto mais a gente fizer algo novo, mais a gente está fazendo redes neurais. Quer dizer, no final das contas, a coisa mais bonita da vida são as experiências. Então, quanto mais a gente experimentar, mais a gente proporciona qualidade para o nosso cérebro. Que legal, tá aí, que dica importante, né? Doutora Marília German, psicóloga, convidada do Cidade em Pauta, hoje falando aí, né, de todas essas questões psicológicas, durante a pandemia, algumas dicas importantes de qualidade de vida, prática de exercício físico também foi muito bem lembrado aí para a doutora Marília, né? Para o telespectador do Cidade em Pauta ficar sempre muito bem informado, né? E saber como agir. Em caso de necessidade também, procurar um profissional da psicologia, né? Uma terapia não faz mal para ninguém, né, doutora? Pelo contrário, faz muito bem. A terapia, as pessoas acreditam que é para ir para a terapia quando você percebe que tem algo errado em você. Mas o processo terapêutico é um processo de autoconhecimento, né? É um processo de diálogo. Porque a primeira pessoa que a gente dialoga na vida é com a gente mesmo. A gente acha que é com a mãe, que é com o pai, mas é em forma de pensamento. A única pessoa que vai acompanhar você, desde o dia que você nasce até o dia que você morre, é você mesmo. Exatamente. E é esse processo, é de ajudar a ver qual é a simbologia desse diálogo. É ajudar na tradução. O psicólogo é isso, ele só vai estar junto.
E em época de pandemia, está buscando, né, o atendimento psicológico, principalmente nessa situação que eu falei de traumatização. Então, quando em muitas situações você não consegue sair de casa, o grau de ansiedade está altíssimo, né? A maioria das coisas que você tem que fazer no seu dia a dia, você sente que você está paralisado, procure, porque está tendo essa sobrecarga do seu sistema nervoso, e isso depois pode recorrer a transtornos mais graves. Tá certo, doutora Marília German, psicóloga, né? A gente agradece muito a presença da doutora Marília aqui no Cidade em Pauta, agradece aí o grande Ayrton Ratinho, né, da revista Saúde Informa, que foi indicação do grande Ayrton, né, doutora? E muito obrigado pela presença no Cidade em Pauta, bem esclarecedor, né, um tema que realmente está em voga, tanto a psicologia como esse enfrentamento à pandemia e a valorização sempre, né, da saúde mental. Obrigado, viu, doutora, pela participação no Cidade em Pauta. Eu que agradeço. A doutora Marília German participando do Cidade em Pauta. A gente agradece o carinho da sua audiência. Semana que vem tem mais Cidade em Pauta para você aqui na TV Cidade Marília, Canal 9. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal!